Olá, meu nome é Elci, estou aqui no canal Mosaicos e Miscelâneas para darmos continuidade ao projeto Ler para quem não pode ler, na coleção do Percy Jackson e os Olimpianos. Hoje nós vamos iniciar o último livro, O Último Olimpiano. Espero que vocês aproveitem a leitura. Capítulo 1: Embarco em um cruzeiro explosivo. O fim do mundo começou quando um Pégaso pousou no capô de meu carro. Até então, minha tarde estava ótima. Tecnicamente, eu não devia estar dirigindo, pois ainda faltava uma semana para completar 16 anos. Mas minha mãe e meu padrasto, Paul, levaram a mim e a minha amiga Raquel para um trecho de estrada em uma praia particular em South Shore e Paul nos emprestou o seu Prius para uma voltinha. Ora, eu sei que você está pensando, puxa, isso é uma grande responsabilidade, blá blá blá. Mas Paul me conhece muito bem. Ele já me vira fatiar demônios e saltar de janelas de escolas em chamas. Então, provavelmente concluiu que guiar um carro algumas centenas de metros não era exatamente a coisa mais perigosa que eu já havia feito. Seja como for, Raquel e eu estávamos sozinhos no carro. Era um dia quente de agosto. O cabelo vermelho de Raquel estava preso em um rabo de cavalo e ela usava uma blusa branca sobre o maiô. Eu nunca a tinha visto com outra roupa que não camisetas velhas e jeans rabiscados. Ela estava bonita como 1.000.000 de dracmas de ouro. Ah, pare ali, ela me disse. Estacionamos num recuo que dava para o Atlântico. O mar é sempre um dos meus locais favoritos e naquele dia estava especialmente bonito, de um verde resplandecente e liso como vidro, como se meu pai o estivesse mantendo tranquilo só para nós dois. Meu pai, por falar nisso, é Poseidon. Ele pode fazer esse tipo de coisa. E então, Raquel sorria para mim. Sobre aquele convite... Ah, certo, tentei parecer animado. Bem, ela me convidara para passar 3 dias na casa de praia de sua família, na ilha de St. Thomas. Eu não recebia muitos convites assim. A ideia de férias bacanas para minha família era um fim de semana em um chalé velho em Long Island, com alguns filmes alugados e pizzas congeladas. E a família de Raquel estava me chamando para ir com eles para o Caribe. Além disso, eu precisava mesmo de férias. O último verão foi o mais árduo da minha vida. A possibilidade de descansar por alguns dias era realmente tentadora. Ainda assim, a expectativa era que algo importante acontecesse a qualquer dia. Eu estava à espera de uma missão. Ainda pior, meu aniversário seria na semana seguinte, e havia aquela profecia que dizia que quando eu completasse 16 anos, coisas ruins aconteceriam. Percy, ela disse, sei que a hora é ruim, mas é sempre ruim para você, não é? O argumento dela era bom. Eu quero ir, de verdade, garanti. É só que... A guerra? Assenti. Eu não gostava de falar sobre isso, mas Raquel sabia. Ao contrário da maioria dos mortais, ela podia ver através da névoa. O véu mágico
que distorce a visão humana. Ela vira monstros, conhecer alguns dos outros semideuses que lutavam contra os titãs e os aliados deles. Ela, inclusive, estava presente no último verão, quando o despedaçado Senhor Cronos se ergueu de seu caixão em uma forma nova e terrível, e conquistara meu respeito eterno ao acertá-lo no olho com uma escova de cabelos de plástico azul. Ela pôs a mão em meu braço. Pelo menos pense a respeito, ok? Só vamos daqui a 2 dias. Meu pai... Sua voz falhou. Tem tido problemas com ele? Perguntei. Raquel sacudiu a cabeça infeliz. Ele está tentando ser legal comigo, o que é quase pior. Quer que eu vá para a academia de moças de Clarion no outono. A escola que a sua mãe frequentou? É uma escola estúpida para garotas da sociedade, lá em New Hampshire. Você consegue me ver em uma escola para moças? Tinha de admitir que a ideia parecia bastante estúpida. Raquel gostava de se dedicar a projetos de arte urbana, de alimentar o sem-teto, de frequentar manifestações de protesto para salvar o pica-pau de barriga amarela em risco de extinção, e de coisas desse tipo. Eu nunca nem mesmo a vira usar um vestido. Era difícil imaginá-la aprendendo a ser uma socialite. Ela suspirou. Ele acha que se fizer um monte de coisas legais para mim, vou me sentir culpada e ceder. E foi por isso que ele concordou em me deixar ir com vocês de férias? Sim, mas, Percy, você estaria me fazendo um imenso favor. Seria tão melhor se você estivesse conosco. Além disso, tem um assunto que eu queria comentar. Ela se deteve abruptamente. Um assunto que você quer falar comigo? Perguntei. Quer dizer, é tão sério que precisamos ir a São Tomás para conversar a respeito? Ela franziu os lábios. Olhe, esqueça isso por hora. Vamos fingir que somos um casal de pessoas normais. Saímos para dar um passeio e estamos olhando o oceano, porque é legal ficar junto. Eu podia ver que algo a incomodava, mas ela exibiu um sorriso corajoso. A luz do sol fazia seu cabelo parecer feito de fogo. Havíamos passado um bocado de tempo juntos naquele verão. Eu não havia exatamente planejado desse modo, porém, quanto mais séria a situação ficava no acampamento, mais eu tinha necessidade de ligar para Raquel e dar uma escapada, só para respirar um pouco. Precisava me lembrar de que o mundo mortal ainda estava lá, distante de todos os monstros que queriam me usar como um saco de pancadas. Ok, concordei. Apenas uma tarde normal e 2 pessoas normais. Ela assentiu. E então, hipoteticamente, se essas 2 pessoas se gostassem, o que seria preciso para que o garoto estúpido beijasse a garota, hein? Eu me senti como uma das vacas sagradas de Apolo. Lento, burro e vermelho. Hã? Não posso fingir que não pensava em Raquel. Era tão mais fácil ficar na companhia dela do que na de... do que na de algumas outras garotas que eu conhecia. Eu não precisava me esforçar, nem tomar cuidado com o que falava, nem queimar o cérebro para decifrar o que ela estava pensando. Raquel não escondia muito. Ela demonstrava o que sentia.
Eu não sei o que teria feito a seguir, mas estava tão distraído que não percebi a forma enorme e escura descendo do céu até 4 cascos pousarem no capô do Prius com um vup, vum, crunch. Ei, chefe, disse uma voz acima da minha cabeça. Que carro bacana! O Pegasus Blackjack era um velho amigo, então tentei não ficar muito aborrecido com as crateras que ele acabara de abrir no capô. Mas não achava que meu padrasto fosse ficar muito alegre. Blackjack, suspirei, o que você está... Então vi quem o estava montando e percebi que meu dia estava prestes a se complicar. E muito. E aí, Percy? Charles Beckendorf, líder do chalé de Hefesto, faria a maioria dos monstros chorar chamando pela mãe. Ele era enorme, tinha músculos muito definidos por causa do trabalho nas forjas todo o verão. Era 2 anos mais velho que eu e um dos melhores ferreiros de armadura do acampamento. Ele criou verdadeiras engenhocas mecânicas para mim. Um mês antes, montaram um mecanismo grego incendiário no banheiro de um ônibus de turismo que levava um bando de monstros para o outro lado do país. A explosão liquidou uma legião inteira de seres malignos de Cronos, assim que a primeira arpia deu a descarga. Beckendorf estava vestido para o combate. Usava um peitoral de bronze, um elmo de guerra, calça de camuflagem preta e uma espada presa por correia na lateral do corpo. Sua sacola de explosivos pendia a tiracolo. Está na hora? Perguntei. Ele assentiu sombriamente. Um nó formou-se em minha garganta. Eu sabia que aquilo estava por vir. Havíamos planejado durante semanas, mas eu, de certo modo, esperava que nunca acontecesse. Raquel olhou para Beckendorf. Oi? Ah, ei, eu sou Beckendorf. Você deve ser Raquel. Percy me falou. Quer dizer, ele mencionou você. Raquel ergueu uma sobrancelha. Verdade? Bom, ela olhou para Blackjack, que batia os cascos no capô do Prius. Acho então que vocês precisam salvar o mundo agora. É por aí, concordou Beckendorf. Olhei para Raquel impotente. Você pode dizer à minha mãe... Eu digo a ela, tenho certeza de que já está acostumada, e explico a Paul sobre o capô. Fiz um gesto com a cabeça agradecendo. Pensei que provavelmente seria a última vez que Paul me emprestava seu carro. Boa sorte! Raquel me beijou antes que eu pudesse sequer reagir. Agora, vá, meio-sangue. Mate alguns monstros por mim. Minha última visão dela foi sentada no banco do carona do Prius, de braços cruzados, olhando Blackjack descrever círculos no ar, cada vez mais alto, levando-me com Beckendorf para o céu. Imaginei o que Raquel queria falar comigo e se eu viveria tempo suficiente para descobrir. Então, disse Beckendorf, acho que você não vai querer que eu comente aquela pequena cena com Annabeth. Ah, céus, murmurei, nem pense nisso. Beckendorf deu uma risadinha e juntos fomos planando acima do Atlântico. Era quase noite quando avistamos nosso alvo. A princesa Andrômeda brilhava no horizonte. Um imenso navio de cruzeiro iluminado de amarelo e branco. À distância,
podia-se pensar que se tratava apenas de um navio de turismo, e não do quartel-general do Senhor dos Titãs. Então, à medida que se aproximava, podia-se notar a gigantesca figura de proa, uma donzela de cabelos escuros em uma túnica grega, envolta em correntes, com uma expressão de horror no rosto, como se pudesse sentir o fedor de todos os monstros que estava sendo obrigada a carregar. Ver o navio novamente fez meu estômago se revirar. Por 2 vezes eu quase morrera no Princesa Andrômeda. Agora o navio estava seguindo direto para Nova York. Sabe o que fazer? Gritou Beckendorf acima do ruído do vento. Confirmei com um aceno de cabeça. Havíamos ensaiado nos estaleiros de New Jersey, usando navios abandonados como alvo. Eu sabia que teríamos pouco tempo, mas também sabia que aquela era a nossa melhor oportunidade de pôr fim à invasão de Cronos antes mesmo de seu início. Black Jack, eu disse, deixe-nos na polpa, no convés mais abaixo. Entendido, chefe, ele disse. Cara, odeio ver esse navio. 3 anos antes, Black Jack fora mantido como escravo no Princesa Andrômeda até escapar com uma pequena ajuda minha e de meus amigos. Acho que ele preferiria ter a crina trançada como a do meu querido pônei a voltar ali. Não espere por nós, eu lhe disse. Mas, chefe, confia em mim, vamos sair sozinhos. Black Jack encolheu as asas e mergulhou na direção do navio como um cometa negro. O vento zumbia em meus ouvidos. Eu via monstros patrulhando os convés superiores do navio. Dracnai, cães infernais, gigantes e leões marinhos humanoides demoníacos conhecidos como Telkines. Mas passamos por todos eles tão rápido que ninguém deu o alarme. Descemos em disparada até a polpa da embarcação e Black Jack abriu as asas, pousando suavemente no convés inferior. Desmontei, sentindo-me enjoado. Boa sorte, chefe, disse Black Jack. Não deixe que eles o transformem em comida de tubarão. Com isso, meu velho amigo voou para dentro da noite. Tirei minha caneta do bolso e a destampei, e contra a corrente se expandiu até seu tamanho real, 90 centímetros de bronze celestial letal, brilhando no cair da noite. Beckendorf tirou um pedaço de papel do bolso. Pensei que fosse um mapa ou algo assim. Então percebi que era uma foto. Ele a fitou na luz fraca. O rosto sorridente de Silena Beauregard, filha de Afrodite. Eles tinham começado a namorar no último verão, depois de todos dizerem durante anos: Dan, vocês gostam um do outro. Apesar de todas as missões perigosas, naquele verão Beckendorf parecia mais feliz do que eu jamais o vira. Vamos voltar ao acampamento, prometi. Por um segundo, vi a preocupação em seus olhos. Então ele voltou a mostrar seu velho sorriso confiante. Pode apostar, ele disse. Vamos explodir Cronos em 1 milhão de pedaços. Beckendorf ia à frente. Seguimos por um corredor estreito até a escada de serviço, exatamente como havíamos treinado. Mas ficamos imóveis ao ouvir ruídos acima de nós. Não ligo para o que seu nariz diz, rosnou a voz meio humana, meio canina de um Telkine.
A última vez que você farejou um meio-sangue era um sanduíche de bolo de carne. Sanduíche de bolo de carne? É gostoso, rosnou uma segunda voz. Mas esse cheiro é de meio-sangue. Eu juro, eles estão a bordo. Seu cérebro é que não está a bordo. Continuaram a discutir. E Beckendorf apontou para os degraus que levavam para baixo. Descemos o mais silenciosamente possível. 2 conveses abaixo, a voz dos teuquines começou a sumir. Finalmente, chegamos a uma escotilha de metal. Beckendorf balbuciou. Sala de máquinas. Estava trancada, mas Beckendorf tirou um alicate da bolsa e partiu o cadeado como se fosse de manteiga. Lá dentro, uma fileira de turbinas amarelas, do tamanho de silos de grãos, agitava-se e zumbia. Medidores de pressão e terminais de computador alinhavam-se na parede oposta. Um Teuquine encontrava-se curvado sobre um console, mas estava tão absorto no trabalho que não percebeu nossa presença. Tinha cerca de 1,5 m, pelo negro e liso de leão marinho e pequenos pés atarracados. A cabeça era de Doberman, mas as mãos com garras eram quase humanas. Grunhia e murmurava enquanto digitava no teclado. Talvez estivesse mandando uma mensagem para os amigos no carafeia.com. Dei um passo à frente e ele retesou o corpo, provavelmente farejando algum problema. Virou de lado na direção de um grande botão de alarme vermelho, mas bloqueei seu caminho. Ele sibilou e saltou sobre mim, mas um movimento de contracorrente o fez explodir em uma nuvem de pó. 1 a menos, disse Beckendorf. Agora faltam uns 5.000. Ele jogou para mim um frasco de um líquido verde espesso, fogo grego, uma das substâncias mágicas mais perigosas do mundo. Então lançou outro acessório essencial aos heróis semideuses, fita adesiva. Prenda esse no console, ele disse. Eu vou para as turbinas. Pusemos mãos à obra. A sala era quente e úmida, e logo estávamos empapados de suor. O navio prosseguia. Por ser filho de Poseidon, tenho ótima orientação no mar. Não me pergunte como, mas eu sabia que estávamos a 40,19 graus norte, 71,90 graus oeste, seguindo a 18 nós, o que significava que o navio chegaria ao porto de Nova York ao amanhecer. Aquela seria nossa única chance de detê-lo. Eu acabara de prender um segundo frasco de fogo grego aos painéis de controle quando ouvi um ruído de pés nos degraus de metal. Eram tantas as criaturas descendo a escada que eu podia ouvi-las apesar do barulho dos motores. Aquilo não era um bom sinal. Meus olhos encontraram os de Beckendorf. Quanto tempo mais? Bastante tempo. Ele bateu no relógio, que era nosso detonador de controle remoto. Ainda preciso conectar o receptor e dar a carga, mais 10 minutos pelo menos. A julgar pelo som dos passos, tínhamos cerca de 10 segundos. Vou distraí-los, eu disse. Vejo você no ponto de encontro. Percy! Deseje-me sorte. Ele pareceu querer discutir. A ideia era entrar e sair sem sermos vistos, mas teríamos de improvisar. Boa sorte, ele disse. Abri a porta e saí.
Meia dúzia de telquines vinha descendo ruidosamente. Cortei-os com contracorrente tão rápido que nem tiveram tempo de gritar. Continuei subindo e passei por outro telquine que ficou tão atônito que deixou cair sua lancheira do meu querido pônei do mal. Deixei-o vivo. Em parte porque sua lancheira era legal. Em parte para que ele pudesse dar o alarme e fazer com que seus amigos me seguissem em vez de irem para a sala de máquinas. Saí por uma porta no convés 6 e continuei correndo. Tenho certeza de que o corredor acarpetado um dia fora bem macio, mas durante os últimos 3 anos de ocupação de monstros, o papel de parede, o carpete e as portas dos camarotes foram tão arranhados por garras e cobertos por limo que pareciam a parte interna da garganta de um dragão. E sim, infelizmente, falo por experiência própria. Em minha primeira visita ao Princesa Andrômeda, meu velho inimigo Luke, para manter as aparências, levava a bordo alguns turistas atordoados, envoltos pela névoa, de modo a não se darem conta de que estavam em um navio infestado de monstros. Agora, eu não via sinal algum de turistas. Odiava pensar no que havia acontecido a eles, mas duvidava que os tivessem deixado ir para casa com os seus ganhos no bingo. Alcancei a área externa, um grande shopping aberto que tomava todo o centro do navio, e de repente me detive. No meio do pátio havia uma fonte, e sobre ela estava um caranguejo gigante. Não estou falando gigante como uma oferta especial na lanchonete Rei dos Caranguejos. Digo gigante porque era maior do que a fonte. O monstro erguia-se a 3 metros da água. Seu casco era malhado de azul e verde, e as pinças eram maiores do que o meu corpo. Se você já viu a boca de um caranguejo, toda espumosa e nojenta, com pelos e restos de comida, pode imaginar que daquele não parecia nem um pouco melhor, ampliada ao tamanho de um outdoor. Seus olhos negros, semelhantes a contas, me fitaram, e eu pude ver que neles havia inteligência e ódio. O fato de eu ser filho do deus do mar não me garantiria pontos com o senhor caranguejo. Ele sibilou, espuma do mar pingando de sua boca. O cheiro que vinha dela era como o de uma lixeira cheia de pedaços de peixe que haviam ficado a semana inteira ao sol. O alarme soou estridente. Logo, eu teria muita companhia e precisava seguir adiante. Ei, zangado! Fui avançando bem devagar pela margem do pátio. Eu vou apenas passar bem longe de você para... O caranguejo moveu-se numa velocidade impressionante. Saiu rapidamente da fonte e veio diretamente até mim, as pinças abrindo e fechando. Entrei correndo em uma loja de souvenirs, abrindo caminho em meio a uma arara de camisetas. Uma pinça estilhaçou as vitrines e revirou a loja. Corri de volta para fora, respirando ofegante, mas o senhor caranguejo virou-se e me seguiu. Ali, disse uma voz do balcão acima de mim. Intruso! Se eu queria criar uma distração, conseguira. Mas não era ali que eu queria lutar. Se fosse apanhado no centro do navio, viraria comida de caranguejo. O demoníaco crustáceo lançou-se sobre mim. Brandi contra a corrente, arrancando a ponta de sua pinça. Ele sibilou e espumou, mas não parecia muito machucado.
Tentei me lembrar de algum detalhe das histórias antigas que pudesse me ajudar com aquela criatura. Annabeth me falara sobre um caranguejo monstro, algo a respeito de Hércules, tê-lo esmagado com o pé? Isso não funcionaria ali. Aquele caranguejo era um pouco maior do que o meu tênis. Então, um estranho pensamento me ocorreu. No Natal passado, minha mãe e eu havíamos levado Paul Broffs para nossa velha cabana em Montauk, para onde íamos desde sempre. Paul me levara para pescar caranguejos, e quando puxou a rede cheia daquelas coisas, que mostrou que os animais têm uma fenda em sua casca, bem no meio da barriga asquerosa. O único problema era chegar à barriga asquerosa. Olhei para a fonte, em seguida para o piso de mármore já escorregadio com a passagem do crustáceo. Ergui a mão, concentrando-me na água, e a fonte explodiu. A água jorrou para todos os lados, a uma altura de 3 andares, encharcando os balcões, elevadores e as vitrines das lojas. O caranguejo não deu a mínima. Ele adorava a água. Veio até mim de lado, abrindo e fechando as pinças, sibilando, e corri ao seu encontro gritando: "Ah!" Um instante antes de colidirmos, atirei-me no chão, ao estilo dos jogadores de beisebol, e deslizei no piso de mármore molhado por debaixo da criatura. Era como deslizar por baixo de um veículo blindado de 7 toneladas. Tudo o que o caranguejo precisava fazer era baixar e me esmagar. Mas antes que ele se desse conta do que estava acontecendo, finquei contra a corrente na fenda em seu casco, soltei-a e tomei impulso para sair por trás do bicho. O monstro estremeceu e emitiu um silvo. Seus olhos se dissolveram. Sua casca tornou-se de um vermelho vivo enquanto as entranhas evaporavam. A casca vazia chocou-se contra o chão, um bloco enorme e maciço. Eu não tinha tempo para admirar minha obra. Corri para a escada mais próxima, enquanto à minha volta monstros e semideuses gritavam ordens e pegavam suas armas. Eu estava de mãos vazias. Contra a corrente era mágica e apareceria em meu bolso mais cedo ou mais tarde, mas por enquanto estava presa em algum lugar sob os destroços do caranguejo, e eu não tinha tempo de pegá-la. No hall dos elevadores do Convés 8, 2 Drakenai atravessaram meu caminho, coleando. Da cintura para cima eram mulheres com pele escamosa verde, olhos amarelos e língua bífidas. Da cintura para baixo tinham corpos duplos de cobra no lugar de pernas. Empunhavam lanças e redes com pesos, e eu sabia, por experiência própria, que elas sabiam usá-la. "O que é isso?" perguntou uma delas. "Um brinde para Cronos?" Eu não estava com disposição para brincar de cobra cega, mas à minha frente havia um estande com uma maquete do navio, um painel do tipo "Você está aqui". Arranquei a maquete do suporte e a lancei sobre a primeira Drakenai. O navio a atingiu no rosto e ela caiu no chão. Saltei sobre ela, agarrei a lança de sua amiga e a girei. Ela chocou-se contra o elevador e eu continuei correndo em direção à proa do navio. "Peguem-no!" ela gritou. Cães infernais latiam. Uma flecha vinda de sabe-se lá onde passou zunindo por meu rosto e cravou-se na parede revestida de mogno da escada. Eu não ligava, contanto
que mantivesse os monstros longe da sala das máquinas e ganhasse tempo para Beckendorf. Enquanto eu subia correndo a escada, um garoto vinha descendo. Parecia ter acabado de acordar de um cochilo. Sua armadura estava colocada pela metade. Ele sacou a espada e gritou: Cronos! Mas soou mais assustado do que furioso. Não podia ter mais de 12 anos, aproximadamente a idade que eu tinha quando cheguei pela primeira vez ao acampamento Meio-Sangue. Esse pensamento me deprimiu. O garoto estava sofrendo uma lavagem cerebral. Estava sendo treinado para odiar os deuses e se rebelar contra o fato de ter nascido metade olimpiano. Cronos o estava usando e, no entanto, o garoto acreditava que eu era o seu inimigo. Eu não o machucaria, de maneira alguma. Não precisava de uma arma para isso. Desviei-me de seu golpe e agarrei-lhe o pulso, batendo-o contra a parede. A espada caiu de sua mão. Então, fiz algo que não havia planejado. Provavelmente foi estúpido. Decididamente, coloquei em risco nossa missão, mas não pude evitar. Se quer viver, eu lhe disse, saia desse navio agora. Avise os outros semideuses. Então o empurrei degraus abaixo, mandando-o aos tropeços para o piso inferior. Continuei subindo. Mas recordações. Um corredor passava pela cafeteria. Annabeth, meu meio-irmão Tyson e eu o havíamos percorrido furtivamente 3 anos antes, em minha primeira visita. Saí no convés principal. Além da amura de bombordo, o céu escurecia, passando do púrpura para o negro. Uma piscina reluzia entre 2 torres de vidro, com mais balcões e varandas de restaurantes. Toda a parte superior do navio parecia sinistramente deserta. Então, poderia tomar a escada que descia para o heliporto, nosso ponto de encontro de emergência. Com alguma sorte, Beckendorf estaria ali. Nós pularíamos no mar. Meus poderes aquáticos protegeriam nós dois. E detonaríamos as cargas explosivas a uns 400 metros dali. Eu havia atravessado metade do convés quando o som de uma voz me deixou paralisado. Está atrasado, Percy. Luke estava no balcão, acima de mim, um sorriso no rosto marcado pela cicatriz. Ele usava jeans, camiseta branca e chinelos de dedo, como se fosse um rapaz normal. Mas seus olhos revelaram a verdade. Eram de um dourado intenso. Estamos esperando você há dias. A princípio, a voz dele soava normal, como a de Luke, mas então seu rosto se contorceu. Um tremor percorreu seu corpo, como se ele estivesse acabado de beber algo de sabor detestável. Sua voz tornou-se mais pesada, ancestral e poderosa. A voz do Senhor Titã Cronos. As palavras desciam raspando pela minha espinha como lâmina de uma faca. Venha curvar-se diante de mim. Certo, fique esperando, murmurei. Lestrigões gigantes formaram fila de ambos os lados da piscina, como se estivessem esperando uma deixa. Cada um deles tinha 2,5 metros de altura, braços tatuados, armadura de couro e porretes com espigões. Arqueiros semideuses surgiram no andar de cima de Luke. 2 cães infernais saltaram do balcão do outro lado e rosnaram para mim. Em segundos, eu estava cercado. Uma armadilha. Não havia como eles terem assumido posição tão rápido, a menos
que soubessem que eu viria. Ergui os olhos para Luke, e a raiva ferveu dentro de mim. Eu não sabia se a consciência de Luke ainda estava viva dentro daquele corpo. Talvez pelo modo como sua voz mudara, ou talvez fosse apenas Cronos se adaptando à nova forma. Disse a mim mesmo que isso não importava. Luke havia se desviado e se bandeado para o mal muito antes de Cronos se apoderar dele. Uma voz em minha cabeça disse: precisarei lutar contra ele mais dia menos dia. Por que não agora? Segundo a grande profecia, eu teria de fazer uma escolha que salvaria ou destruiria o mundo quando tivesse 16 anos. Isso seria dali a apenas 7 dias. Por que não naquele momento? Se eu tivesse mesmo tal poder, que diferença faria uma semana? Podia pôr fim àquela ameaça bem ali, abatendo Cronos. Ei, eu já lutara contra monstros e deuses. Como se lesse meus pensamentos, Luke sorriu. Não, ele era Cronos. Eu precisava me lembrar disso. Aproxime-se, ele disse, se tiver coragem. A multidão de monstros abriu caminho. Subi as escadas, o coração em disparada. Tinha certeza de que alguém me apunhalaria pelas costas, mas me deixaram passar. Tateei o bolso e encontrei minha caneta à espera. Destampei-a e contra a corrente transformou-se em espada. A arma de Cronos apareceu em suas mãos. Uma foice de quase 2 metros, metade bronze celestial, metade aço letal. Só de olhar para aquela coisa, meus joelhos se transformavam em gelatina. Mas antes que eu mudasse de ideia, ataquei. O tempo desacelerou, quer dizer, literalmente mesmo, pois Cronos tinha esse poder. Minha sensação era de estar me movendo em meio a um melado. Meus braços estavam tão pesados que eu mal conseguia erguer a espada. Cronos sorriu, girando a foice em velocidade normal e esperando que eu me arrastasse para a morte. Tentei lutar contra sua magia. Concentrei-me no mar à volta, a origem de meu poder. Com o passar dos anos, eu melhorara a minha capacidade de canalizá-lo, mas agora nada parecia acontecer. Dei outro passo vagaroso à frente. Gigantes zombavam, drakenais sibilavam as gargalhadas. Ei, oceano, implorei, agora estaria ótimo. De repente, senti uma dor lancinante na barriga. O navio adernou, derrubando monstros. 15.000 litros de água salgada ergueram-se da piscina, encharcando a mim, Cronos e todos que estavam no convés. A água me revitalizou, quebrando o feitiço do tempo, e investi contra Cronos. Eu o ataquei, mas ainda fui lento demais. Cometi o erro de olhar para o seu rosto, o rosto de Luke, um cara que já fora meu amigo. Por mais que eu o odiasse, era difícil matá-lo. Cronos, diferentemente, não hesitou e baixou a foice. Saltei para trás e a lâmina maligna errou por pouco, mais de 1 centímetro, abrindo um buraco no convés bem entre os meus pés. Chutei Cronos no peito. Ele cambaleou para trás, mas era mais pesado do que Luke seria. Tive a sensação de ter chutado uma geladeira. Ele brandiu a foice novamente. Eu a desviei com contracorrente
mas o seu golpe foi tão poderoso que minha lâmina mal pôde desviá-lo. A ponta da foice cortou a manga da minha camisa e arranhou meu braço. Não era um ferimento sério, mas todo aquele lado do meu corpo explodiu de dor. Lembrei-me do que um demônio marinho uma vez dissera sobre a foice de Cronos. Cuidado, seu tolo! Um só toque e a lâmina vai separar sua alma de seu corpo. Agora compreendia o que ele quis dizer. Eu não estava apenas perdendo sangue. Podia sentir minha força, minha vontade, minha identidade se esvaindo. Recuei cambaleando, passei a espada para a mão esquerda e investi contra ele desesperadamente. Minha lâmina deveria tê-lo atravessado, mas foi desviada em sua barriga como se tivesse atingido mármore sólido. Não havia como ele ter sobrevivido àquele golpe. Cronos riu. Que desempenho fraco, Percy Jackson. Luke me diz que você nunca foi páreo para ele com a espada. Minha visão estava turva. Eu sabia que não tinha muito tempo. Luke deixava que qualquer vitoriazinha lhe subisse a cabeça. Eu disse, mas pelo menos a cabeça era dele. É uma pena matá-lo agora, replicou Cronos, antes que o plano final se revele. Eu adoraria ver o terror em seus olhos quando soubesse como vou destruir o Olimpo. Você nunca vai chegar com esse navio a Manhattan. Meu braço latejava. Pontos negros dançavam diante de meus olhos. E por que não? Os olhos dourados de Cronos cintilavam. Seu rosto, o rosto de Luke, parecia uma máscara sobrenatural e iluminada por algum poder maligno. Você estaria contando com o seu amigo dos explosivos? Ele baixou os olhos para a piscina e chamou. Nakamura! Um adolescente, usando uma armadura grega completa, abriu caminho entre a multidão. Seu olho esquerdo estava coberto por um tapa-olho preto. Eu o conhecia, é claro. Ethan Nakamura, filho de Nemesis. Eu salvara sua vida no labirinto no verão passado e, em troca, o delinquente ajudara Cronos a voltar à vida. Sucesso, meu senhor! Gritou Ethan. Nós o encontramos exatamente como nos informaram. Ele bateu palmas. E dois gigantes avançaram pesadamente, arrastando Charles Beckendorf entre eles. Meu coração quase parou. Beckendorf tinha um olho inchado e cortes por todo o rosto e nos braços. Sua armadura havia desaparecido e a camisa estava rasgada. Não! Gritei. Os olhos de Beckendorf encontraram os meus. Ele olhou para a mão como se estivesse tentando me dizer algo. O relógio. Ainda não o tinham tirado, e aquele era o detonador. Seria possível que os explosivos estivessem preparados para detonar? Certamente os monstros o teriam desarmado de imediato. Nós o encontramos a meio nau, disse um dos gigantes, tentando ir sorrateiramente para a sala de máquinas. Podemos comê-lo agora? Logo, Cronos lançou a Ethan um olhar severo. Tem certeza de que ele não armou os explosivos? Ele estava indo para a sala das máquinas, meu senhor. Como você sabe? Hã? Ethan remexeu-se desconfortável. Ele estava indo naquela direção e nos contou. Sua bolsa ainda está cheia de explosivos. Lentamente, comecei a compreender. Beckendorf os enganara. Quando percebeu que seria capturado, virou-se para fazer parecer que ia na direção contrária.
e os convenceu de que ainda não estivera na sala das máquinas. O fogo grego ainda podia ser ativado. Mas isso de nada nos servia, a menos que saíssemos do navio e o detonássemos. Cronos hesitou. Engula essa, rezei. A dor em meu braço agora era tamanha que eu mal podia suportar. Abra a bolsa dele, ordenou Cronos. Um dos gigantes arrancou a sacola de explosivos dos ombros de Beckendorf. Espiou lá dentro, grunhiu e a virou de cabeça para baixo. Monstros em pânico recuaram agitados. Se a sacola estivesse mesmo cheia de frascos de fogo grego, teríamos todos ido pelos ares. Mas o que caiu foi uma dúzia de latas de pêssegos em calda. Eu podia ouvir a respiração de Cronos, tentando controlar a sua fúria. Você, por acaso, começou ele, capturou esse semideus perto da cozinha? Ethan ficou pálido. Hã? E por acaso mandou alguém, de fato, checar a sala das máquinas? Ethan recuou aterrorizado, fez meia volta e correu. Praguejei em silêncio. Agora tínhamos apenas alguns minutos antes que as bombas fossem desarmadas. Captei novamente o olhar de Beckendorf e fiz uma pergunta silenciosa, esperando que ele compreendesse. Quanto tempo? Ele juntou os dedos e o polegar, fazendo um círculo. 0. Não havia tempo algum de espera no timer. Se ele conseguisse pressionar o botão do detonador, o navio explodiria imediatamente. Nunca alcançaríamos uma distância segura para pressioná-lo. Os monstros nos matariam primeiro, ou desarmariam os explosivos, ou ambos. Cronos voltou-se para mim com um sorriso torto. Você deve desculpar a incompetência de meu ajudante, Percy Jackson. Mas isso já não importa. Agora temos você. Há semanas sabíamos que viria. Ele estendeu a mão e balançou um pequeno bracelete de prata com uma foice como pingente, o símbolo do Senhor dos Titãs. O ferimento em meu braço estava acabando com minha capacidade de pensar, mas consegui murmurar. Dispositivo de comunicação. Espião no acampamento. Cronos deu uma risadinha. Não se pode contar com os amigos. Eles vão sempre desapontá-lo. Luke aprendeu essa lição de forma mais dura. Agora, largue a espada e entregue-se a mim ou seu amigo morre. Engoli em seco. Um dos gigantes tinha a mão em torno do pescoço de Beckendorf. Eu não estava em condições de resgatá-lo e mesmo que tentasse, ele morreria antes que eu chegasse perto. Nós dois morreríamos. Beckendorf balbuciou em silêncio. Vá! Sacudi a cabeça. Eu não podia simplesmente abandoná-lo. O segundo gigante ainda vasculhava as latas de pêssego e o braço esquerdo de Beckendorf estava livre. Então, ele o ergueu lentamente na direção do relógio no pulso direito. Eu queria gritar, não! Naquele segundo, lá embaixo, perto da piscina, uma das drakenais sibilou. O que ele está fazendo? O que é aquilo no pulso dele? Eu não tinha escolha. Atirei minha espada como um dardo contra Cronos. Ela quicou inofensiva em seu peito, mas pelo menos o assustou. Abri caminho aos empurrões por uma multidão de monstros e saltei pela murada do navio para a água, 100 metros abaixo. Ouvi um estrondo no fundo do navio. Monstros gritavam, lá do alto para mim. Uma lança passou rente à minha orelha. Uma flecha perfurou minha coxa, mas eu mal tive tempo de registrar a dor. Mergulhei no mar e ordenei às correntes que me carregassem para longe. 100 metros, 200 metros.
Mesmo à distância, a explosão sacudiu o mundo. O calor queimou minha nuca. O Princesa Andrômeda explodiu de ambos os lados. Uma bola maciça de chamas verde elevando-se para o céu escuro, consumindo tudo. Beckendorf, pensei. Então, apaguei e desci como uma âncora na direção do fundo do mar. Emocionante o capítulo, né? Esse último livro já começou a toda, né? Percy Jackson já quase para fazer o aniversário, para cumprir aquela profecia e já iniciando com muita aventura. Será que aconteceu alguma coisa mesmo com o Beckendorf? Será que ele chegou a morrer na explosão? Tudo isso vamos ver no capítulo seguinte. Espero que tenham gostado da leitura e a gente se encontra novamente uma outra vez. Deixem o seu joinha, falem do nosso canal para outras pessoas e que a gente possa se ver novamente. Beijos!